Como é que você enxerga todo esse movimento de integração e tudo mais, com o próprio desenvolvimento do Drex? Obviamente você está muito próximo aí do Banco Central nas discussões. Como é que você vê essa linha evolutiva acontecendo assim? O Drex eu vejo como se fosse o Pix em 2018, entendeu? Sim. Ainda falta alguns anos para a gente ver ele lançado de verdade para mercado. Uma coisa é fazer piloto, produção restritiva, e outra ter players usando no dia a dia. Sim. É muito diferente. Então, eu vejo mais o Drex como se fosse 2018 do Pix, né? O Pix foi lançado no final de 2020, então só mais uns 2 anos ali para a gente ver o Drex mesmo tendo uma funcionalidade em produção para o usuário. Então, isso eu vejo. E eu acho que em termos de integração, pensando em Open Finance, como eu falei, é mais um arranjo. Então, vai ser discutido nos grupos de trabalho e vai ter algum tipo de integração. Isso é com certeza, quando o Drex estiver tendo escala e usabilidade. Mas é muito louco, assim, eu me lembro também desses momentos pré-acontecimentos, assim, você viveu muito isso, né? O momento pré-Pix, né? A gente tava todo mundo meio que em cauta aqui e tal, a gente até vinha falar a respeito do tema, mas uma coisa é você falar da coisa na teoria, no ambiente fechado, outra coisa é quando essa coisa vai para produção e explode, né? E assim, do jeito que foi. E hoje em dia, assim, eu lembro que eu fazia, inclusive, palestras quando o Pix, assim, pouco tempo antes dele sair, para poder explicar o que é. O Pix é tão fácil de ser explicado, assim, não demorou muito, entendeu? Essa função de fazer isso, entendeu? Esse lance de ter que explicar. E cada vez mais camadas e um roadmap extenso para o Pix vai sendo acomodado, né? E é interessante a gente pensar, se a gente olhar próximo, talvez, degrau tecnológico é o Drex, mas ainda tem muito caldo para tirar do Pix. E o estágio que o Pix está hoje, ele dá um pau em muitos sistemas que a gente vê aí. No dia a dia do brasileiro, ele é mais útil que o Drex. Totalmente. Totalmente. É isso. Eu acho que ali o Drex, nesse momento, é um pouco mais de hype. Sempre que Sim, claro. Ele vai agregar muito valor, mas ele não vai estar no dia a dia do usuário final. Ele vai estar no dia a dia das instituições, criando as stablecoins em cima do real digital, toda aquela história. Sim. E tem muita coisa para acontecer ainda no Pix. Não, e a gente ficar aqui também tentando adivinhar alguns desses aspectos, talvez tire o foco do real game, principalmente no caso de vocês, está acontecendo agora com o Pix, né? Mas, cara, pensando aqui... assim, em relação ao Open Finance especificamente, de que forma ampla assim, você imagina que a gente vai passar a ver uma intensificação maior das instituições desenvolvendo coisas em cima de Open Finance? Acho que está meio que acontecendo, né? Mas você acha que falta alguma coisa ou não? E também já aproveito e pergunto quais desafios que você tem visto, né? Eu acho que uma coisa que o Banco Central acertou muito foi obrigar as instituições. Isso é importante. Então, tanto S1 e S2 foi obrigado a entrar na fase 2, que é de dados dos usuários finais, e toda detentora de conta que está no Arranjo Pix, então toda instituição que tem conta do usuário foi obrigada a entrar na fase 3, que é de iniciação. Então aqui a gente já começou com uma massa muito grande. Então o tema obrigatório é o que muda o jogo. Se não for obrigatório, não vai acontecer. Eu vou trazer 2 exemplos. Jornada sem redirecionamento. Então, como eu falei lá no começo, a iniciação, eu vou lá, dou OK no e-commerce e sou redirecionado para o meu banco para eu logar e para autorizar a transação. Existe um mecanismo que chama jornada sem redirecionamento, que usa FIDO, um protocolo, que você não precisa ter esse redirecionamento. Vira como se fosse One Click Pay Pix. Tipo do cartão, pessoal, só do Pix. Eu vou só clicar e pagar. Isso é mata o jogo, né, pro Pix. Porque a dor do Pix é todo esse tempo de ler o QR Code, copy-cola, um redirecionamento. A jornada sem redirecionamento tem uma discussão de virar obrigatório para algum nível de detentoras. Ela virando obrigatório, puxa o mercado inteiro, entendeu? Porque não faz sentido uma ITP implementar isso se não existe detentoras. Você não vai funcionar com ninguém. Não encaixa, né? Porque o cara não tá dando um suporte porque ele não tá obrigado. Esse é o maior exemplo. A jornada sem redirecionamento. Sem obrigação, não funciona. Quando a gente fala de dados, tá? A gente está muito avançado. Entrou investimentos no final do ano passado. Isso, você está falando de escopo de dados. Escopo de dados. A qualidade de dados ainda é um problema? Ainda é um problema, mas já existe mecanismos no Service Desk, no portal do Open Finance, para você abrir ticket, para você resolver isso. Entre as instituições. Entre as instituições. E o Banco Central trouxe uma regulação que vai ter penalidades em relação à conversão e à qualidade de dados. Isso é bom. E acho legal trazer esse ponto também. O Banco Central trouxe como visão para 2024 eficiência no Open Finance. Eficiência é o quê? Qualidade de dados na parte de dados e conversão na parte de iniciação de pagamento. Então, estão sendo criadas métricas para medir isso. Tanto qualidade de dados e tanto conversão na iniciação. Então, a gente vai ver essa eficiência, essa melhoria do ecossistema crescendo
Essas métricas, e aí só para título de exemplo, tá? Essas métricas elas vão ser públicas, assim como é, por exemplo, o ranking de reclamação do BC ou não? Eu acredito que, de certo modo, talvez uma métrica final vai ser pública. Talvez qualidade da instituição. Sim, sim. Eu acho que isso ainda não tem decidido, mas sim, eu sou a favor disso, porque no Pix tem isso, né? Que é o IQS, Índice de Qualidade de Serviço das Instituições. Você consegue ver lá, em relação ao Pix, qual é a qualidade dela. Mas para quem tiver interesse, lá no site do Open Finance, acho que é openfinance.org, você consegue ir no portal do cidadão. E lá você tem as métricas do Open Finance públicas. Sim, tá? sim. Mas ainda não é de qualidade. Sim, tá? exato. E também está anonimizada, né? Se eu não me engano. Você consegue ver o nome das instituições. Consegue. Consegue. Boa. São momentos, né, cara? Assim, eu estava pensando assim, a gente teve como eu falei antes, assim, uma implementação muito rápida aqui no Brasil. Mesmo com tendo recalibrado o cronograma algumas vezes. Foi muito rápido. Então, nessa crescente aqui... como você falou, agora 24 é a hora de, ok, crescer pra caramba, já estamos aqui, muita coisa foi implementada, e algumas coisas até meio que a trancos e barrancos, porque foi muito batidão. A gente vê o trabalho, e acho que vale até o pessoal também saber que dentro das instituições tem pessoas e pessoas ali trabalhando, é um trabalho incessante que vem já desde 2020, na paulada, né? Então, assim, a gente vê que não é trivial, e conseguiram fazer isso, mas agora é hora de botar o meio com o pé vamos tentar melhorar, afinar algumas coisas, né, alguns elementos, e melhorar a qualidade de dados e metrificar melhor, para que você estabilizou e consiga agora medir progresso, né? Mas meio que nessa linha. Né, exatamente. É melhorar a conversão na iniciação e a qualidade do dado obtido via Open Finance. E isso está acontecendo, tá? Se for comparar mês a mês, a gente vê essa melhora. Um avanço, né? Que legal, cara.